pessoal, Glaucia Família aqui, bem-vindo de volta ao meu canal e hoje eu quero compartilhar aqui com você como que os nossos pensamentos ou o nosso pensamento gera um comportamento, como esse pensamento colapsa a função de onda e como esse pensamento promove as experiências que nós temos na nossa vida, como esses pensamentos criam a realidade que cada um de nós experimentamos e vivemos. Como você deve saber, o objetivo aqui do meu canal é ajudar você a resolver problemas, conflitos ou concretizar os seus projetos, encontrar as suas curas através da ciência e da espiritualidade, porque eu creio fielmente que essas coisas andam juntas, elas caminham juntas, elas se complementam para que a gente consiga viver uma vida com um senso mais de significância e realização. Então, para o vídeo de hoje, eu quero trazer essa questão dos pensamentos dentro dessa linha que eu acabei de comentar, a ciência e a espiritualidade. Então, nós vamos olhar esse conteúdo com base na psicologia, com base na mecânica quântica e nas escrituras sagradas. E para isso, para eu conseguir cumprir com o objetivo desse vídeo, eu vou compartilhar a tela aqui para eu poder ir falando e desenhando aqui junto com vocês para deixar a explicação mais acessível e de uma maneira um pouco mais didática. Então, vamos aqui para a telinha. Bom, então vamos lá. A tela está aqui compartilhada. Quem já assistiu alguns outros vídeos meus, onde eu mesma fiz o desenho, sabe que eu não sou boa com desenho, então essa é só uma forma, né, uma maneira mais didática que eu encontro para poder compartilhar o conteúdo, então, por favor, não se apegue ao desenho, porque eu sou péssima, até porque nessa telinha que eu estou compartilhando aqui com vocês, o desenho, ele é feito à mão livre, é com o mouse, tá? E eu sou canhota, mas no mouse eu utilizo a mão direita, então você vai ver aqui o desenho, como é que ele vai sair. Então, por favor, não se apegue a isso. Se apegue ao conhecimento. Então, vamos imaginar o seguinte. Vou tentar fazer um desenho aqui. Imagine que isso daqui é uma pessoa. Tá, tá parecendo o cara dos Simpsons. Nós temos diversos pensamentos o tempo todo, né? O tempo todo a gente está pensando em alguma coisa, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai se deitar. À medida que a gente está aqui pensando, o que vai acontecer? A gente está criando aqui uma rede neural, tá? O que é essa rede neural? É a comunicação entre os neurônios. Então, os neurônios estão se comunicando, fazendo trocas ali de informações. Então, o que acontece? Todo pensamento que a gente tem, está existindo aqui, ó, um processamento, tá? Vamos colocar aqui esse processamento, né, que faz parte do sistema nervoso central, mas vamos colocar na nossa linguagem acessível, que é o cérebro. Então, está ocorrendo todo um processamento aqui. À medida que esse pensamento vai sendo processado, né, essa cadeia de neurônios aí vai sendo gerada, essa comunicação vai existindo, isso é uma forma dinâmica, tá, da explicação. Não necessariamente aconteça dessa forma. Aqui embaixo, em última instância, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um comportamento que está associado a esse padrão de pensamento que eu tive aqui inicialmente. Nós temos aí, né, dentro da nossa estrutura do cérebro, outros subsistemas, e tem um carinha aqui que eu já comentei em outro vídeo, que é o hipotálamo. O hipotálamo que é como se ele fosse aquele cara que ele vai provar para você que você está correto. Então, quando você tem um pensamento, seja esse pensamento bom, ruim ou indiferente, este cara aqui, ele vai falar assim para você, ok, você tem razão. Como se ele fosse orquestrar aqui e falar assim, solta o som, DJ. Então, por exemplo, você está com um pensamento de alegria, de felicidade, pensando coisas boas, ele vai falar assim, opa, é verdade. Então, nessa comunicação entre esses neurônios, o que vai acontecer? Vai acontecer a geração, né, de neurotransmissores,
de hormônios, e isso vai fazer com que você se comporte exatamente com o mesmo padrão, né, desse pensamento que você tem. Então, depois eu até sugiro que você assista esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo que você está vendo agora, o vídeo que eu estou falando, né, entre a comunicação do hipotálamo e da hipófise. Não vou ficar repetindo muito aqui, né, porque senão o conteúdo fica muito extenso. Mas aqui, a priori, é basicamente isso. Você tem um padrão de pensamento, esse pensamento, né, vai ativar aí esses neurônios, criando essa rede neural, e com isso, nessa produção, nessa geração de neurotransmissores e os hormônios, você vai acabar se comportando com esse mesmo padrão de pensamento que você tem. Isso que estamos falando aqui, nós estamos falando por um viés, o quê? Psicológico, né? Da psicologia. Psicologia. Muito bem. Agora, eu quero trazer esse mesmo padrão de pensamento por um outro viés, tá? Então, vou tentar desenhar aqui novamente um rostinho. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Esse saiu pior ainda, mas ok. Então, aqui o que acontece? Na mecânica quântica, vai dizer o seguinte: existe o emaranhamento quântico, tá? Vou fazer, tá tudo numeramente, tá? Aqui no emaranhamento quântico, tudo já existe, simplesmente tudo. A sua história de sucesso, por exemplo, ela já existe aqui, tá? Em estado de superposição. Aqui no canal, nós também, eu também disponibilizei alguns vídeos falando sobre isso. É importante também que você depois assista lá para complementar os seus estudos. Então, aqui no emaranhamento quântico, tudo já existe. Mas isso, o estado de emaranhamento quântico, ele é uma coisa assim muito bizarra, muito doida, né, na física quântica, porque quando a gente fala de quantum, é a menor parte, né, de qualquer coisa, a menor medida. Então, os objetos quânticos, eles aparecem num lugar, depois eles aparecem em outro, é como se eles ficassem flutuando, tá? Mas, resumidamente falando, tudo que você deseja, os projetos de vida que você tem, sua história de sucesso, concretização das suas metas, dos seus objetivos, elas já existem nesse emaranhamento quântico. Esse emaranhamento quântico é algo também que, na física, que é uma dúvida, né, que as pessoas têm, né, dentro da mecânica quântica, quando eles falam na questão de Deus. A mecânica quântica comprova a existência de Deus? Não. Nós jamais iremos ver dentro da mecânica quântica os cientistas utilizando essa palavra Deus. Mas eles vão utilizar como palavra o princípio antrópico forte, tá? Que, na visão aqui ocidental, muitos de nós vamos chamar de Deus, Jeová, né? Um nome que você deseja dar. Só que daí o que acontece? Existe também dentro da mecânica quântica o princípio de complementaridade, que vai dizer que tudo o que existe no universo, desde uma pedra, uma planta, os animais, nós, tudo que existe são ondas e partículas ao mesmo tempo, né? Então, para que algo aqui no emaranhamento possa existir aqui na realidade física ou material, isso precisa ser o quê? Observado. Precisa existir um observador. O que significa quando a gente fala precisa ser observado, precisa existir um observador? Nós estamos falando de uma consciência. E isso são experimentos que já foram comprovados em laboratórios. Então, quando o cientista, né, com a sua mente, através da sua consciência, observa aquela partícula que ele está estudando naquele momento, aquela partícula, ela passa a existir no mundo físico e no mundo material.
Em outras palavras, na nossa vida prática, né, como que a gente traz isso para a nossa vida prática? Na nossa vida prática, nós não vamos e nem estamos buscando materializar ou conquistar elétrons ou partículas. Nós estamos buscando por projetos, né? Nós temos metas, objetivos. Então, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos ter saúde, nós queremos ter trabalho, nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter bons relacionamentos. Só que através, né, dessa questão do princípio da complementaridade, que tudo que existe é onda e partícula ao mesmo tempo, e através também do princípio de simetria, que diz que as mesmas leis que regem o micro também regem o macro, isso implica dizer para que a gente consiga concretizar e realizar nossas metas, nossos objetivos, isso só vai acontecer através de quem? Através da consciência, ou seja, nós precisamos da mente, da consciência para trazer isso que existe lá no emaranhamento quântico, no princípio antrópico forte, Deus, Jeová, Alá, como você quiser chamar, onde tudo já existe, para basicamente, né, dizer, né, em outras palavras aqui, ó, fazer o download e trazer isso para nossa realidade física, onde através dos nossos sentidos nós possamos ver, pegar, cheirar e trocar, né, interagir com isso. E para isso nós precisamos da nossa mente, nós precisamos da nossa consciência. Um ponto que eu acho importante reforçar aqui é que, se dentro de um laboratório, se um físico, através da mente dele, né, através ali da consciência dele, ele consegue materializar essas partículas, o que que tem de diferente entre a nossa mente aqui com a mente do cientista? Não existe diferença. Então, no mundo, né, do quântico, no mundo quântico, né, todas as coisas são possíveis. A mecânica quântica, ela é uma física das possibilidades, tá? Esse é um dos pontos que eu gostaria de deixar bem claro e importante aqui. Resumidamente falando, dentro desse processo, nada que existe aqui no mundo físico, no mundo material, pode existir sem que antes exista a interação de uma consciência com esse desejo que você queira materializar, que está disponível lá no emaranhamento quântico. Então, aqui nós estamos falando como o pensamento interage através da mecânica quântica. Bem, agora eu quero trazer uma outra visão aqui, novamente fazendo um desenho. Agora acho que ele vai ficar muito para trás. Também agora eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, mas ok. Quero fazer através das Escrituras Sagradas. Em João, capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte: eu sou a porta. Nós já estudamos aqui em outros conteúdos, outros vídeos aqui do canal, que o eu sou é a nossa essência. O eu sou é o todo, é o criador, é aquele que tudo criou. Digamos que essa é a identificação. Eu sou a porta. Como sendo imagem e semelhança do todo, o eu sou é a nossa consciência, ou seja, o que somos em essência, em verdade. Então, nada pode entrar pela nossa vida senão por meio da porta, e essa porta é a nossa própria consciência. Em outras palavras, nada pode entrar na sua vida, permanecer e se manifestar na sua vida, senão por meio dos seus pensamentos, da sua consciência. E através disso, aqui nós estamos falando por um viés, né, da espiritualidade. Então, você consegue entender até esse momento
olhando por esses três viés, psicologia, mecânica quântica e espiritualidade, a importância de cuidarmos dos nossos pensamentos, a importância de interagirmos com os nossos pensamentos, né, fazer aquela avaliação. Será que isso que eu estou pensando nesse momento é uma realidade, na minha realidade? Porque a nossa realidade ela é muito subjetiva. Nós temos histórias diferentes, contextos diferentes. Então, é começar um pouquinho mais esse autoquestionamento. Existem muitas críticas, né, principalmente aqui em cima da mecânica quântica, sobre essa questão de utilizar a mecânica quântica para criar a sua realidade. O que eu queria, pelo menos, né, a minha intenção com esse conteúdo, é mostrar para você que nós precisamos utilizar isso daqui que eu estou explicando para você como ferramentas. E com base nisso que eu acabei de te explicar, através desses contextos, o que que acontece? Nós temos a nossa experiência, a nossa realidade. Então, através desse viés da psicologia, o padrão de pensamento que eu tenho, eu me comporto dessa forma. Então, a mecânica quântica é o que eu experimento, é o que eu vejo aqui, o que materializa na minha vida, né? Quando a gente fala aqui da espiritualidade, a gente chama também um pouco para autorresponsabilidade, para a confiança, a certeza do quê? De que a nossa história de sucesso, ela já existe em algum lugar, e eu só preciso trazê-la para a minha realidade para eu poder experimentar. Eu não faço isso sem o processo mental. Nós não vamos conseguir fazer isso senão por meio da consciência. E aí aqui cabe um ponto bem importante trazer também, né, que é um dos questionamentos das pessoas, talvez seja o seu, como já foi o meu em um determinado momento, principalmente quando eu comecei os estudos nessa questão de lei de atração, né, lei de atração que se fala muito. Uma das coisas que impacta muito dentro desse processo, tá, que talvez pode até paralisar o seu processo, é a comparação. Não compare, tá, a sua história com a história de outras pessoas. Nós vemos por aí, principalmente agora, na internet, está muito comum, é um assunto que está meio em alta. Olha, ou conseguiu materializar, né, que é o termo utilizado, trazer, né, do mundo quântico para a realidade física, só conseguiu materializar alguma coisa em um dia, né, conseguiu dinheiro em 3 dias, 4, 5, ou seja, essas coisas são possíveis? Sim, elas são possíveis, mas a gente só consegue esse processo de materialização através do quê? Criando contextos, contexto, tá? Quando eu digo contexto, eu estou dizendo o todo, o contexto na sua totalidade. Isso implica dizer o quê? Trabalhar o psiquismo. Qual, Gláucia? Mental, emocional, comportamental e espiritual. Não é o ego que vai materializar alguma coisa, é a consciência. Consciência, pessoal, consciência é essência. Ou espírito, caso queira, que é aquilo que é natural em nós, que é realmente ilimitado, né? O todo, o completo. Então, a gente só materializa através da consciência, não é pelo ego. E para isso, para essa materialização acontecer, nós precisamos do melhor contexto. Na mecânica quântica, a gente vai falar de função de onda, né? Que é a onda guia, que foi criada por Luigi Bugli. Então, depois, a gente entendendo essa questão, isso daqui tem que ser eliminado da nossa vida, porque os contextos são diferentes. O contexto para o projeto que você tem agora, que talvez seja uma cura, talvez seja conseguir um trabalho, um relacionamento, um dinheiro, não importa qual seja aí sua meta ou seu objetivo, você vai precisar criar esse contexto. E para criar esse contexto, utilize dessas ferramentas que eu estou trazendo aqui para você. Porque às vezes você não consegue
materializar algo, que nem você vê o exemplo de alguém, olha, eu consegui em um dia, eu consegui em 3 dias. Esses milagres que acontecem por aí, né, na verdade é o quê? É a união, é a junção disso daqui como ferramenta e você começa a aplicar isso no dia a dia. Jung, ele vai falar muito sobre isso, né? O Jung, ele usa, no caso aqui da consciência que estamos usando, ele vai usar o self, né, dentro da psicologia analítica. E o self ali também é o todo, né, o que contempla tudo. Então, esse self, ele precisa se conhecer, então ele vai fazer isso através do ego. Por isso que eu mencionei aqui, não é o ego que materializa. Lá na explicação do Jung, através da psicologia analítica, ele vai estar chamando de self e de ego. Aqui nós estamos chamando de consciência. Então, aqui, né, no emaranhamento quântico, isso daqui são formas, né? As formas, elas já existem. E essas formas, elas são o quê? Onda, porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. O Jung, na psicologia, né, pelo viés da psicologia, ele vai chamar isso, né, de imagens e símbolos. Então, o Jung vai falar assim, olha, nós temos contatos nessas imagens e símbolos, são o quê? Os arquétipos. Então, o Jung, ele vai falar, olha, os arquétipos, ele vai bater ali na porta do inconsciente pessoal, porque pela abordagem dele existe o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal. Então, o arquétipo, que é a energia pura, né, a forma, vamos dizer, perfeita de todas as coisas, né, que tudo existe aqui no emaranhamento quântico, ela vai bater ali no nosso inconsciente pessoal. Quando isso acontece, nós geramos o que Jung vai chamar de complexos. Nós temos os complexos. O que são esses complexos? As coisas que nós precisamos trabalhar em nós. Para quê? Para que a gente vá expandindo a nossa consciência. Então, todos nós, temos esses complexos. Podem ser os traumas, né, tabus, preconceitos, as mágoas. Então, por que eu estou falando? Vamos utilizar dessas 3 linhas, essas 3 abordagens, criar ferramentas para que a gente possa ir trabalhando aqui nos nossos complexos. Com isso, a gente vai expandindo a nossa consciência. Quando a gente fala de mecânica quântica, quando a gente fala de quantum, a gente vai falar também de energia, a gente vai falar de vibração. Então, à medida que eu vou trabalhando esses meus complexos, eu vou me energizando mais. Com isso, eu vou criando o melhor contexto para que eu materialize essas coisas que eu desejo para a minha vida, tá certo? Então, não desista. Esses casos que a gente vê, né, que as pessoas conseguiram, realmente são experiências reais, verdadeiras. Existem casos, assim, inúmeros, diversos depoimentos que a gente pode procurar aí afora, né? Então, não desista, porque você tem o seu contexto. Então, você precisa focar no seu contexto, trabalhar no seu contexto. Não é porque você não conseguiu em um dia que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela traz para nós as possibilidades. Então, não desista. O que ainda não aconteceu, esse sucesso que você busca para você, o seu sonho, as suas realizações, elas já existem. Você precisa criar o contexto para trazer isso para a sua realidade. E para criar o contexto, para a gente encerrar, você vai precisar, né, trabalhar seus aspectos mentais, emocionais, comportamentais e espirituais. Eu até mencionei aqui o Jung, acho que vale a pena e eu vou fazer isso, eu vou trazer aqui um vídeo explicando todo esse conceito de self, ego, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e arquétipos, que eu acho que ajuda bastante nessa explicação aqui. Então, é isso, pessoal. Eu acredito que com esse vídeo eu consegui cumprir o objetivo, né? E deixe os seus feedbacks também, seus comentários, dúvidas ou sugestões. Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, aproveita e se inscreva, vem estudar aqui com a gente. Toda semana tem um novo vídeo, então você pode fazer a sua inscrição aí, clicar no sininho de notificação. Assim, toda vez que sair um novo vídeo, você recebe a notificação
e fica por dentro aqui com a gente. Toda semana tem um novo vídeo aqui no canal. Então, eu espero que esse conteúdo tenha colaborado com você e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Um grande beijo e um grande abraço.